Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Quinta com Quinta, seja sempre muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar a respeito da promulgação da emenda 397/2017, conhecida como PEC dos Pioneiros. E para a gente conversar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo no Quinta com Quinta hoje o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, doutor Rolf Vidal. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui, desde já, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o convite de estar conosco no Quinta com Quinta. Quinta, eu que agradeço o espaço, um debate de qualidade que o seu programa vem oferecendo para o Estado e, desde já, mando meus cumprimentos para todos os tocantinenses que acompanham o seu programa. Agora, secretário, a emenda 397, tratada de PEC dos Pioneiros, a partir do momento que ela foi promulgada, ela começa a validar atos administrativos de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 94. De que forma essa emenda fere diretamente o governo do Estado? Quinta, a sua pergunta ela é de grande importância para a gente poder popularizar os efeitos da emenda constitucional 110. Desde o início da gestão, o governador Mauro Carlessi ele tem buscado, com equilíbrio fiscal, com o saneamento das contas, ele reequilibrou as contas públicas do Estado, né, como um orçamento doméstico, você colocou a despesa dentro do que de fato você tem de receita, e isso é uma receita simples, que a dona de casa, que o trabalhador ele tem no seu dia a dia, o Estado não é diferente. E a emenda constitucional 110 ela traz uma possibilidade de impacto bilionário, porque ela convalida atos de qualquer natureza, seja do vício sanável ou insanável, e ele permite que ele volte a existir no mundo jurídico. Isso pode atingir concursos públicos, isso pode atingir situações fundiárias, pode atingir situações previdenciárias. Então, enquanto o Estado, a gestão do governador Mauro Carlessi, ela busca com muita responsabilidade, cuidar, né, dos afazeres do que diz respeito ao Estado Tocantins, saúde, educação, infraestrutura. A bancada federal, ela totalmente contrário a essa responsabilidade, ela colocou uma emenda à Constituição que ganhou repercussão nacional pela atipicidade dela, pela violação às regras jurídicas e flagrantemente inconstitucional. Vale lembrar que o ato administrativo, se ele é sanável, a lei federal já coloca a forma que ele vai ser convalidado. Mas se ele é insanável, o ordenamento jurídico brasileiro não permite essa convalidação. E aí a gente vai falar de coisa julgada, a gente vai falar de prescrição, mas principalmente, e o que o Tocantins menos precisa no momento, é instabilidade. Instabilidade, o caos jurídico, aquele que poderia investir mais, ele se retrai, aquele que já investe, ele vê com muita preocupação o que está acontecendo. Então, essa emenda constitucional, ela tem um aspecto lesivo, danoso, que vai afetar toda a população do Estado Tocantins. Existem números por parte, por exemplo, do senador Vicentinho, que esteve aqui no Quinta com Quinta e disse que seriam em torno de 300 pessoas só que estariam retornando ao trabalho. Agora, o governo do Estado, por outro lado, coloca um rombo até de 35 bilhões. Como é que vocês chegaram nesses números previstos pelo governo? E é esse mesmo o valor que assombra o governo? É preciso dividir o que diz respeito à fala do então deputado federal Vicentinho e todos aqueles que embarcaram, né, nesse engodo, mas também é necessário fazer uma explicação para o público de casa do que é uma norma jurídica. A norma jurídica ela é algo que tem um aspecto de generalidade, ela não é para um caso concreto. Então, no caso do concurso dos pioneiros, todo aquele cidadão, né, que ele entender que ele tem um direito subjetivo, que ele foi contemplado no que diz respeito a esse concurso, ele pode vir a solicitar, porque a norma jurídica é um aspecto dela, generalidade. E o segundo aspecto jurídico da norma jurídica, isso lá nos bancos da faculdade, o professor Miguel Reale, né, ensina na introdução do estudo de direito,
é o aspecto abstrato. A lei ela não é feita para um caso concreto, a norma jurídica. Então, eu volto para essa situação. Não são 300. Todos aqueles, e aí eu vou falar do indivíduo, mas posso falar do espólio, posso falar dos herdeiros, todos aqueles que de alguma forma entendem que possuem um direito subjetivo a ser questionado por essa emenda constitucional, eles podem vir a solicitar do governo do Estado não só a reintegração, que já começou a chegar pedidos, reintegração de advogados na então Advocacia Geral, a integração de delegados naquele interregno até 94, que foram exonerados a partir do efetivo concurso, e assim sucessivamente. Então nós temos aspectos de reintegração, de indenizações, que fogem, inclusive, até mesmo do concurso público, mas nós temos títulos de domínio que foram cancelados porque tem uma sobreposição. Como que eu vou manter um imóvel com dois títulos de domínio, sendo que um está sobreposto ao outro? Então, quando eu falo ato administrativo praticado no Estado do Tocantins, eivado de qualquer vício jurídico, eu estou transformando o período de até 94 numa terra sem lei. E quem, de fato, capitaneou esse processo, talvez possua algum interesse escuso que nós desconhecemos, mas nós temos que entender que a lei, a norma jurídica, ela vale para todos e para toda situação abstrata. Eu não posso definir um nicho de pessoas, e isso nada tem a ver com os pioneiros. É importante frisar, a emenda constitucional 110, ela não trata uma linha dos pioneiros. Por quê? Porque esse aspecto geral que foi colocado e tão genérico nessa emenda constitucional, ela tem um efeito lesivo que ele é imensurável. Então poderiam ser os quase 15 mil do primeiro concurso, mas nós temos situações que elas estão chegando a cada dia nas secretarias, relacionadas a imóveis, a áreas, a reintegrações em cargos públicos. Então o aspecto lesivo de bilhão, que vai tirar recurso da saúde, que vai tirar recurso da Previdência, que vai tirar recurso do passivo das progressões que estavam sendo negociado, esse número de bilhão ele pode ser ainda maior. Não vale dizer que são 10, são 300, são 500. Todo ato administrativo convalidado, os indivíduos que entendam que tem benefício daquele podem vir a solicitar administrativamente ou judicialmente. Então o Estado está preparado para manter o seu equilíbrio, ele está preparado para manter e honrar as suas obrigações, mas nós temos que deixar muito claro a condução responsável por parte do governador Mauro Carlesse e a condução irresponsável, porque o Poder Legislativo ele também possui uma responsabilidade constitucional, uma responsabilidade republicana, e o republicanismo nada mais é respeito à coisa pública. A partir do momento que eu crio uma despesa de qualquer natureza, sem colocar o aspecto de onde vai ser pago, como vai ser pago, eu estou tratando os assuntos do Estado de forma irresponsável. E isso quem fala não sou eu, é Canotilho, um jurista português que conduz brilhantemente aspectos de direito constitucional. Então, nós temos mais uma vez essa linha divisória, um antagonismo de um Estado equilibrado, dentro da lei de responsabilidade fiscal. O governador assumiu com 58%. Você é um profissional da comunicação, muito bem se lembra, Quintanilha. É um número que colocava o Estado numa situação de total impossibilidade de arcar com seus compromissos, o salário atrasado, 13º parcelado. Agora nós temos um Estado saneado, abaixo do índice da lei de responsabilidade fiscal, coisa que só em 2005 havíamos atingido, mas nós chegamos no momento de saneamento da conta, de possibilidade de recuperar o prestígio e o crédito, mas parece que há uma movimentação política no sentido não de prestigiar o bravo pioneiro que deve todas as nossas honrarias, mas de transformar isso num engodo, num estelionato eleitoral e utilizar o sonho do pioneiro de forma equivocada. Porque a questão ela já foi tratada no judiciário e é coisa julgada. Isso é o que eu ia falar. Já não foi, o STF já não deu como inconstitucional essa emenda há anos atrás, esse ato administrativo do Estado? Correto, Quintanilha. A coisa julgada, que é cláusula pétrea na nossa Constituição Federal, ela se sobrepõe a essa questão da emenda constitucional 110. O STF ele declarou nulo todo certame, não é especificamente um ato de nomeação. Todo certame foi declarado nulo, foi uma batalha jurídica de décadas.
que nós ficamos tristes em relação aos sonhos envolvidos, à luta envolvida, mas nós entendemos que para manter o sonho da autonomia, nós não podemos penalizar 1.500.000 tocantinenses, né? Se há, obviamente, uma conta a ser paga, historicamente, os responsáveis eles vão arcar com isso. Mas nós temos que entender que o momento do Estado é um momento de tocar em frente. O governador ele tem um pacote ousado de desenvolvimento econômico. Nós retomamos, Quintanilha, todas as escolas de tempo integral que estavam paralisadas, né? Nós retomamos e estamos entregando agora nesse semestre o Hospital Geral de Gurupi, paralisado há década. Nós estamos avançando no Hospital Geral de Araguaína, que a última inauguração que havia ocorrido lá era da pedra angular da obra, da placa de inauguração, e só isso. Então o Estado ele vem avançando, a Ponte de Porto, mas isso com o quê? A retomada da contrapartida, que é a possibilidade do Estado de investir com seu dinheiro próprio, que é a possibilidade do Estado de poder honrar com seus pagamentos dos servidores, dos fornecedores. Então, esse que é o horizonte que nós precisamos entender para o Estado nesse momento. E essa emenda pode afetar de forma direta o Estado nessas áreas, tanto de infraestrutura, saneamento, educação, saúde? Totalmente, Quintanilha, porque falando um pouco de gestão pública, nós precisamos deixar claro, o orçamento, a receita, ela é uma só. Não existe a criação, não existe a Casa da Moeda tocantinense. A partir do momento que o governador Mauro Carlessi ele trilha um caminho de investimento baseado no recurso que ele tem disponível e na economia e no esforço que ele fez para que chegasse a esse momento, a partir do momento que surge uma nova despesa que não tem nenhuma previsão, essa despesa ela vai corroer o investimento, ela vai corroer a melhoria do sistema público de saúde, ela vai corroer a melhoria do sistema de ensino público, porque enquanto a nível SUS, e na nossa obrigação de Estado, nós estamos combatendo a pandemia com muita altivez, né, ampliando leitos de UTI proporcionalmente mais que o Estado do Goiás, sendo exemplo para a região norte do país, nós temos também avanços na telemedicina, mas isso envolve custo. O gasto público ele vem de um lugar só, Quintanilha. E a população precisa entender que quando o parlamentar ele cria uma despesa totalmente desconectada do momento que o Tocantins vive, isso tem um peso. É trazer de volta, e talvez seja a intenção, é trazer de volta aquela letargia, aquela morosidade, aquela incapacidade de entregar para o cidadão o que ele precisa, que são os direitos básicos, saúde, educação, segurança e qualidade de ir e vir com nossas estradas e rodovias. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Rolf Vidal, ele que é secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, muito esclarecedor a sua entrevista. Estamos em cima da hora. Muitíssimo obrigado mais uma vez por sua presença com a gente no Quinta com Quinta. Quintanilha, muito obrigado. Em nome do Governo do Estado, estamos à disposição para mais esclarecimentos. Muito bem. A gente fica por aqui, mais uma vez, agradecendo o secretário e convidando você para a próxima edição. Muito obrigado. Até lá.